Bom dia, malta! Vamos lá começar este desafio de 7 dias. Tenho a certeza absoluta que vai existir aqui uma transformação do primeiro dia para o último dia deste desafio. Vão ser coisas todas muito simples, super objetivas, super práticas. É essa a minha promessa e eu tenho a certeza, como me aconteceu a mim, que este sistema vai mudar efetivamente a forma como vocês gerem o lucro do vosso negócio, a forma como vocês gerem o próprio sucesso no vosso ano, quando vocês estão a planear financeiramente o vosso projeto. Nós hoje vamos falar de um tema específico, mas antes de eu falar desse tema específico, eu queria vos mostrar e falar um pouco sobre o porquê de nós termos a necessidade de criar este sistema de gestão de lucro. Basicamente, o foco é como é que nós garantimos que estamos a gerar dinheiro todos os meses. E gerar dinheiro não tem a ver com faturação. A faturação é um indicador. E, efetivamente, aquilo que nós, enquanto empreendedores, queremos é o restante, é o retorno. É, efetivamente, o lucro que sobra da operação. Nós cobramos ao nosso cliente, nós temos uma série de despesas assumidas e, efetivamente, aquilo que nós queremos é o processo de lucro. E a realidade e o porquê de eu entender que eu podia ajudar a resolver este problema é porque eu olho para a minha jornada e eu passei praticamente por todos estes estados. Mas a verdade é que a maioria das pessoas tem estes problemas. Estes devem ser, ou tu deves te encaixar em alguns destes problemas. O primeiro deles é não dar lucro. Ou seja, efetivamente tu trabalhas, tu esforças-te, mas não consegues gerar lucro no teu negócio. O segundo é não dar aquilo que era o lucro previsto, ou seja, tu planeaste dar um lucro e não conseguiste atingir esse objetivo a que te propuseste. E o último ou o reflexo de tudo é não saber que lucro dar. Ou seja, iniciar um ano de trabalho e efetivamente não ter consciência de que lucro é que nós queremos dar este ano, de que lucro é que eu devia dar este mês, de que lucro é que eu devia dar esta semana. Ou seja, desmontar o desafio de chegar ao final do ano com aquilo que devia ser o grande objetivo deste negócio, é desmontar isso em pequenas etapas e conseguir ter clareza de qual é o lucro que nós temos que dar. E com base nestes problemas, que eu também os tive na minha própria jornada, eu fui à procura de uma solução. E a primeira mudança de mentalidade que eu acabei por ter foi entender que lucro não é um evento. O lucro não é algo que nós trabalhamos no final do ano. Ou seja, não é uma coisa que acontece pontualmente durante o nosso ano. É efetivamente uma constante. É diário. Eu estou a gravar isto em fevereiro e eu tenho que a proporção do lucro até fevereiro, eu tenho que já ter isso resolvido, porque o lucro acontece todos os dias. E se nós pensarmos a nossa verdadeira função é maximizar esse mesmo lucro. Logo, aquilo que nós devíamos estar a fazer todos os dias, aquilo que devia ser a nossa métrica orientadora, devia ser o lucro. E normalmente não é. Para mim não foi, durante demasiados anos do meu percurso empreendedor, não foi a métrica que efetivamente eu estava 100% focado. E obviamente que isso se refletiu naquilo que são os meus resultados. E quando essa mudança de chip, quando essa mudança de mentalidade aconteceu na minha própria jornada, eu comecei a ver um reflexo direto naquilo que eram os resultados e obviamente chegar ao final do ano e garantir que o meu problema é ter demasiado lucro e todo aquele desafio de tentarmos ao máximo fazer a tal otimização contabilística, a tal otimização fiscal. E esse é um bom problema. Até que eu encontrei este livro. Eu encontrei um livro que é o Profit First, ou Lucro Primeiro, em português. Penso que existe já uma versão traduzida, eu li a versão em inglês. Eu encontrei este livro já há algum tempo e ele mudou a minha perspectiva. Ou seja, ele mudou a forma como eu encontrei uma solução 100% adequada às minhas características. Esse é que é o problema. Existem muitas soluções e já vamos falar um pouco sobre elas, é o tema do primeiro dia, mas não estavam adaptadas. E este livro trouxe-me uma nova perspectiva. E aquilo que eu fiz foi dar uma oportunidade a este sistema, dar uma oportunidade à aprendizagem que estava dentro deste livro. Fiz uma adaptação cultural, porque o livro foi escrito nos Estados Unidos e obviamente que a realidade ela é muito diferente. Fiz uma adaptação cultural, implementei, tirei as minhas próprias conclusões e efetivamente mudou
mudou a forma como eu fazia a gestão do meu lucro. E tudo aquilo que nós vamos fazer é com base nestes princípios. Se vocês quiserem aprofundar a metodologia, vocês podem e devem ler este livro, que é incrível, é uma excelente sugestão. E aquilo que eu vou fazer durante estes 7 dias é basicamente extrair aquilo que de maior valor o sistema tem dentro deste livro, adaptar isso ao contexto nacional, adaptar isso a Portugal e dar-vos essa informação ou a forma como eu resolvi essa mesma equação. Ou seja, nós vamos estar a trabalhar dentro daquilo que é partilhado aqui dentro deste livro e fica a sugestão. Então, bora lá, depois deste pequeno contexto, entrar num tema do primeiro dia. E o tema do primeiro dia é: existem efetivamente 2 formas de controlar um negócio. E como eu costumo dizer, existem 2 formas, mas só uma serve àquilo que é a nossa característica, que somos empreendedores. E isto era a dificuldade que eu tinha. Ou seja, por um lado, nós temos os contabilistas. E os contabilistas trazem-nos uma realidade 100% segura daquilo que é o estado financeiro da nossa empresa. Ou seja, aquilo que eles nos dão, efetivamente, é, no final, a transparência financeira da nossa empresa. Mas qual é que era a questão? Eu sempre tive muita dificuldade porque é um processo que, apesar de muito certo, primeiro, eu tive a primeira dificuldade, que é ler aqueles relatórios. Eu acho que consegui empreender durante 5, 6 anos sem saber ler um relatório contabilístico, sem saber ler um balancete, sem saber ler aquela formatação que me partilhavam, ou que os contabilistas me partilhavam, e depois a informação chega sempre mais tarde do que a minha decisão. Ou seja, eu hoje vou tomar uma série de decisões no meu trabalho e aquilo que é o relatório contabilístico só vai chegar mais à frente. E é verdade que existem contabilistas, como os que eu trabalho, que trabalham com velocidade, passado no dia 10 do mês seguinte já me estão a dar a informação, fazem um orçamento para ajudar nesse apoio à decisão, mas de qualquer das formas não são ferramentas que eu possa utilizar no meu dia-a-dia para conseguir tomar essa mesma decisão. E por outro lado, existe aquilo que, na minha ótica, é mais eficaz, é mais certo e maleável para nós empreendedores gerirmos o negócio, que é o nosso fluxo de caixa, ou seja, é o dinheiro que entra e sai. E o dinheiro que entra e sai também tem a sua verdade, porque se ele entra e sai, alguma decisão foi tomada para ele entrar e alguma decisão foi tomada para ele sair. Então, se nós, obviamente que em paralelo ao trabalho contabilístico, nós criarmos um sistema de fluxo de caixa, isso vai nos ajudar a apoiar a decisão. Então aquilo que eu vou propor é um sistema que vai trabalhar o fluxo de caixa da nossa empresa. Aquilo que nós vamos trabalhar é um sistema que efetivamente controla o dinheiro que entra e controla o dinheiro que sai, e com isso, obviamente, nós vamos garantir o lucro que nós pretendemos. E porquê o fluxo de caixa? Porquê é que o fluxo de caixa é interessante? Primeiro porque é direto, ou seja, é efetivamente onde nós passamos o dia. Todos nós temos acesso às nossas contas bancárias. Todos nós usamos o nosso banco. E esse banco, grande parte das vezes, influencia-nos negativamente. Vamos falar sobre isso. Então, aquilo que nós vamos fazer para gerir é basicamente a nossa conta do banco. É isso que nós vamos utilizar para implementar este sistema, e aqui não existe margem de erro. Ou seja, é o dinheiro que lá está. O dinheiro saiu, o dinheiro entrou, não há margem de erro. Logo, é um sistema altamente fidedigno. É transparente, no sentido em que é esse valor que baliza se estamos bem ou se estamos mal, e faz parte do nosso dia-a-dia, e isto para mim são os complementos mais importantes. Eu durante muito tempo, eu sou obstinado por sistemas, vocês já perceberam, sou obstinado por processos, e custou-me muito tempo e até bastante dinheiro para entender que quanto mais simples fosse o sistema, mais eficaz ele seria. E o que nós vamos fazer aqui é um sistema altamente simples, e é isto que eu gosto. Neste caso é um sistema que é direto, não tem margem de erro, é transparente, já faz parte do nosso dia-a-dia, não é nenhum hábito que nós temos que inserir, nenhuma ferramenta que nós temos que inserir, nenhum Excel que nós temos que inserir, nenhuma pessoa que nós temos que contratar. Somos nós próprios com aquilo que nós já fazemos, e isso é muito interessante. Aliás, foi das componentes que eu mais gostei, porque na altura onde eu comecei já a implementar este sistema já tinha outro nível de maturidade para entender que a simplicidade muito provavelmente me iria ajudar a conseguir atingir esses mesmos resultados. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar o fluxo de caixa em vez de utilizar uma análise contabilística. E isto leva-me e levanta-me para o primeiro problema e o primeiro grande desafio quando nós escolhemos o fluxo de caixa. É nós entendermos
que nós somos o pior ou o principal erro do nosso próprio negócio. E isto foi uma dura realidade que eu tive que constatar e olhar para o banco, e ele é importante, mas ele não chega. Quando nós olhamos para o banco, nós cometemos um erro crucial na gestão e é isso que nós vamos falar amanhã, no segundo dia do desafio. Eu vou-vos mostrar qual é que é esse erro e eu vou-vos ajudar a inverter, porque esse erro fui eu próprio. Eu assumi esse erro, eu próprio cometi esse erro e este sistema mostrou-me claramente que eu estava a cometer um erro todos os dias no meu negócio. É isso que nós vamos falar. Hoje, aquilo que tens que reter, hoje não há um exercício, nos próximos dias vai existir um exercício para cada dia. Hoje aquilo que tens que reter é que nós vamos utilizar a entrada e saída de dinheiro, o fluxo de caixa, para implementar este sistema e vamos fazê-lo no teu banco, sem precisares de ferramentas, sem precisares de Excel. É um sistema altamente simples. Vemo-nos amanhã. Um abraço.